Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, tudo bem? Que ótimo. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer uma atividade que o nome dela se chama Bouncing Ball, beleza? Vai ser uma animaçãozinha bem bacana que a gente vai fazer com uma bolinha, beleza? Ela vai ter seu ponto inicial aqui em cima, ela vai fazer como se fosse uma bolinha quicando, ela vai vir descendo e aqui embaixo ela dá um kick e sobe. Chegou aqui embaixo, ela perde sua força e desce. Aí aqui, quando chegar no seu terceiro kick, quarto kick, ela vai perder um pouquinho da força e vai vir quicando baixinho. Beleza? É a mesma coisa de eu pegar uma bolinha e soltar numa certa altura. Ela vai ir quicando, certo? Quanto mais vezes ela quicar, menos vai ser a altura que ela vai subir. Fechou? A gente vai fazer essa formatação aqui no After Effects, só para a gente poder dar início à matéria com uma atividade bem bacana, tá bom? Assim que vocês abrirem o programa de vocês, ele vai aparecer essa tela aí, cheia de opções, tá? Não assusta não, que isso é normal. A gente vai, com o decorrer das aulas, a gente vai acostumando e vai familiarizando com o programa, fechou? Feito isso aí, abrir o programa, vocês vão clicar para mim duas vezes nessa caixinha aqui, ó, para a gente conseguir inserir um novo objeto, igual no Premiere mesmo, fechou? Clica para mim duas vezes, aí vocês vão pegar para mim essa imagem aqui, ó, bolinha JPG. Vou deixar essa imagem disponível para vocês aí, bem provável que seja na área de trabalho, tá bom? Para facilitar a vida nossa aí, tá bom? Aí, feito isso aí, vocês vão clicar para mim nela duas vezes. Aí, ela vai aparecer aqui embaixo, ó. Tá? Aí, o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão clicar, segurar e arrastar essa imagem para essa opção aqui, ó. Para a gente poder criar uma nova composição. Beleza? Como que vocês vão fazer, ó? Clica uma vez nela, só para selecionar. Clica, segura e puxa aqui para cima, ó. Para a ferramenta Nova Composição. Beleza? Aí vocês podem perceber o seguinte, que essa imagem ela já apareceu aqui pra gente na nossa tela, onde que a gente consegue fazer a formatação, onde que a gente consegue trabalhar com a nossa imagem. Beleza? O que vocês vão fazer, ó? Feito isso aí, o que vocês vão fazer? Aqui embaixo é a nossa timeline, ou a linha do tempo, beleza? Que a gente já está acostumado com ela, porque na matéria de Premiere a gente trabalha com ela também, fechou? Aqui do lado direito a gente tem os tempos, igualzinho do Premiere, tá bom? Aqui do lado esquerdo a gente tem algumas ferramentas que a gente vai ir trabalhando durante as aulas, tá bom? A gente vai vendo para que cada uma serve, qual é a função de cada uma, tá bom? Uma curiosidade, vamos supor, essa camada, ela tem essa corzinha aqui, certo? Essa cor é a mesma cor que está nesse quadradinho, fechou? Vamos supor que eu quero trocar essa cor, vamos deixar um pouquinho mais diferenciado. Vocês vão clicar para mim nesse quadradinho cinza, clica uma vez, né? Que ele vai aparecer algumas opções de cores, beleza? Vamos supor que eu quero deixar essa camada na cor vermelho. Aí, ó, ele já vai colocar para mim essa camada na cor vermelha, tá bom? Essa primeira opção aqui, ó, que tem esse cadeado em cima, se eu clicar uma vez, eu vou bloquear essa camada. Como assim bloquear essa camada? Eu não consigo movimentar essa minha camada. Vamos supor que eu estou fazendo uma vetorização. Se eu bloquear essa camada, ele vai me ajudar, porque se eu clicar e arrastar, não corre o risco de eu movimentar a minha imagem para um local que eu não queira, entendeu? Aí esse cadeadozinho nos ajuda nessa questão, tá bom? Ah, Welbert, eu não quero ver essa camada, eu quero desligar ela por enquanto. Não quero ver ela agora. Depois, mais para frente, eu quero ligar ela de novo. Aqui a primeira opção tem um olhozinho. Se eu clicar uma vez, ele vai desligar essa camada, beleza? E assim que eu quiser ver essa camada novamente, é só eu vir aqui nesse quadradinho que vai estar preto, porque o olhinho está fechado. Clico nele, o olhinho abre, aí a ferramenta aparece novamente. E a minha camada é mostrada na tela novamente, beleza? Feito isso aí, o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão pegar para mim a ferramenta elipse, que vai estar aqui em cima. Como assim, Welbert? O meu não tá não, o meu tá retângulo, né? O que vocês vão fazer, ó? Clica e segura em cima dessa ferramenta retângulo. Foi? Aí pega para mim aqui, ó, ferramenta elipse.
Isso. Clicou nela, aqui na tela de vocês, faz o seguinte, ó, clica, segura e arrasta. Qualquer tamanho, tá bom? Aí clica, segura e arrasta e não tira a seleção dela não, tá? Com ela ainda selecionada, vocês podem ver que aqui em cima tem essa opção, preenchimento. Se vocês clicarem aqui dentro, ele vai aparecer pra gente uma paleta de cor, tá bom? Aí escolhe uma cor para nossa bolinha. Aqui do lado a gente tem as cores e do lado esquerdo a tonalidade. Fechou? Escolhe uma corzinha para nossa bolinha aí. Feito isso aí, escolhe a cor e aperta OK, tá? Para ele poder salvar a nossa cor no objeto. Salvou? Fechou? Então beleza, ó. Feito isso aí, vocês podem perceber o seguinte, que aqui, ó, a gente tem um pontinho, como se fosse uma mirazinha, certo? O que a gente tem que fazer, ó? Essa mirazinha, a gente tem que pegar ela e colocar no centro desse objeto, beleza? Welbert, como que eu faço isso? Vocês vão pegar para mim essa ferramenta aqui, ó, deslocar atrás. É a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ferramenta da esquerda para a direita, tá? Dá um clique nela para mim. Clicou? Feito isso, vocês vão clicar, segurar e puxar esse ponto para o centro do círculo, ó. Belezinha? Fechou. Feito isso aí, a gente vai ajustar um pouquinho o tamanho desse círculo, tá bom? Pega para mim a primeira ferramenta. Aqui embaixo vai ter essa camada, ó, bolinha JPG. Clica uma vez nela para mim. E clica aqui em cima, ó, na camada. Uma dessas duas vai selecionar a bolinha. Aqui, ó. Vocês podem ver que essa aqui em cima selecionou a bolinha e essa o fundo, certo? Seleciona para mim a bolinha. Clica nela duas vezes. Clica, segura no Shift e puxa pelo quadradinho para cima, para a gente poder ajustar o tamanho proporcional. Foi? Feito isso aí, dá um clique fora. Seleciona a camada da bolinha novamente e puxa a bolinha aqui para o começo, ó. Só que tem um porém, né? Esse pontinho aqui, ó, ele não ficou no centro da bolinha. Então vamos de novo. Sexta ferramenta, clica, segura, ó, e puxa ele para o centro. Pronto. Fez de vocês aí? Então tá bom. Feito isso aí, o que vocês vão fazer, ó? Agora que a gente vai começar a fazer a nossa animação, tá bom? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Aqui do lado esquerdo vai ter as camadas, certo? Se o de vocês estiverem assim, ó, com essa camada aberta, beleza, é isso que a gente quer. Se ela não estiver aberta, é porque é o seguinte, ó. Se eu clicar nessa setinha, ela fecha. Se eu clicar de novo, ela abre, tá? Pode ser que alguns estejam abertos já e pode ser que alguns estejam fechados. Não tem problema, isso não vai interferir em nada, tá? Se tiver fechado, clica na setinha para abrir. Se tiver aberta, não precisa fazer nada. Vai lá, faz aí. Beleza. Feito isso aí, vai aparecer pra gente essas duas opções aqui embaixo, ó, elipse 1 e transformar. Beleza? Clica pra mim nessa opção, transformar. Ele vai abrir outra caixinha. Certo? Aí vocês vão clicar pra mim aqui, ó, posição e escala. Só essas duas, tá? Se por um acaso vocês clicarem nessa posição ou em escala, faz de conta, um exemplo, marcar aqui em cima, ó, ponto de ancoragem, vocês vêm e desmarca, tá? A gente só quer essas duas aqui, ó, posição e escala. Fechou? Marcou essas duas. Pode clicar na setinha para dar uma reduzida, né? Aí. Feito isso aí, o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão pegar essa agulhinha aqui de vocês e vão posicionar mais ou menos aqui no 5. Mais ou menos, não precisa exatamente não. Posicionou? Beleza. Pega a bolinha de vocês e faz esse movimento aqui pra mim, ó.
clica, segura e puxa ela até aqui embaixo. Vai lá, fazer. Beleza. Move essa agulhinha aqui, ó, até o 10. E move essa bolinha pra... Eita. Move essa bolinha. Tá, pera aí. Move essa bolinha aqui, ó, pra cima. Fechou? Aí, fez aí. Move essa agulhinha pro lado. Aí vocês vão mover agora essa bolinha pra baixo, ó. Foi? Move a agulhinha pro 20. Movimenta a bolinha aqui, ó, pra cima. Move aqui, ó, entre o 20 e o 25, mais ou menos no meio, tá? Senão não vai caber aqui não. Aí vocês vão pegar ela e mover ela pra baixo, ó. Aqui mais ou menos. Agora em cima do 25, vocês vão mover ela só um pouquinho pra cima. E agora aqui no... Pode pôr, deixa eu ver. Pode pôr aqui, ó. Pode pôr no meio do 25 e 30 e coloca ela no seu ponto final aqui, ó. Aí. Fechou? Beleza. Como que eu faço para me ver essa minha animação? Pega essa agulha e coloca lá no começo, ó. Vocês podem perceber o seguinte, quando eu movimento ela aqui, ó, vocês podem ver que ela já faz a animação do jeito que eu determinei, certo? Coloca essa agulha no começo e dá o play aqui em cima, ó. Ele vai rodar pra gente essa formatação. Olha que bacana. Aí, belezinha? O que vocês vão fazer agora? Ó, por enquanto, a gente vai deixar dessa maneira. Mas, na próxima aula, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vocês podem ver que nessa imagem aqui do fundo, ele tem um tracejado, não tem? Na próxima aula, a gente vai pegar essa linha que a gente fez e vai ter que posicionar em cima desse tracejado certinho, para fazer esses movimentos exatamente do jeito que está aqui. Beleza? Pra gente já começar a complicar um pouquinho a situação aí, tá bom? Eu já vou explicar a ferramenta que a gente vai trabalhar só para vocês ir praticando aí, pra gente poder fechar a aula de hoje, tá bom? Vocês vão fazer o seguinte, ó, clica nessa ferramenta caneta, clica e segura nela, na verdade. Clicou e segurou? Aí pega pra mim essa aqui, ó, ferramenta adicionar vértice, clica nela aí. Aí marca pra mim mais ou menos no meio dessa linha que a gente fez aqui, ó. Só dá um clique. Beleza. Agora clique e segura aqui em cima da ferramenta vértice de novo. E pega aqui, ó, ferramenta, converter, vértice. O que essa ferramenta vai fazer, ó? Se eu vir nesse vértice que eu criei, olha aqui que legal, ó, eu consigo modificar o caminho que essa bolinha vai fazer, olha que legal. Vamos supor que eu vou deixar ela assim, ó. Se eu der o play, olha que bacana, ó, ela vai seguir aquele movimento que eu fiz, tá bom? Aí o que a gente pode fazer, ó? A gente pode deixar ela aqui, né? A gente pode vir aqui por cima e fazer isso aqui, ó. E puxando a linha pra cá, e puxando ela pra cá, sei lá, pode fazer uma certa brincadeira aí, belezinha? Vamos supor, eu quero adicionar uma outra vértex aqui, ó. Clique, segura aqui em cima, pego a segunda ferramenta. Se eu clicar, deixa eu pôr aqui, ó. Que legal, eu consigo adicionar uma outra vértice, beleza? Eu consigo fazer edições nesse vértex aqui, ó. Que bacana, ó. Se eu der o play aqui assim, ó, só um exemplo, tá? O que vai acontecer, ó? A bolinha vai seguir esses rastros, né? Aí depois a gente vai ver como que a gente aumenta a velocidade, a gente diminui a velocidade, fechou? Aí, pessoal, por enquanto é isso, tá? Não vou passar muita coisa pra vocês na primeira aula, não.
Senão vocês podem dar uma bugadinha aí, tá bom? Pode dar uma pane no sistema aí. Fechou? Aí eu vou deixar... Esse foi o vídeo, tá bom? Que eu fiz para me poder explicar essa ferramenta para vocês. Do kick, né? Da bolinha. Beleza? O base symbol, tá bom? Aí pratica pra mim aí. E é isso. Aí na aula que vem a gente continua. Fechou? É isso, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.